Eu sou Suzana Lira, diretora e roteirista do filme Nada Sobre o Meu Pai, que está estreando no É Tudo Verdade, de 2023. Esse filme fala sobre uma busca pessoal, da história do meu pai, que eu não conheci. Também um exercício de cinema, de fazer cinema também, né? De buscar dentro do cinema a própria cor, assim. Eu acho que esse filme é sobre isso. Eu acho que é como preencher as ausências com memórias que ainda não se construíram. É bem complexo, assim, eu não sei muito explicar o filme, mas eu espero que as pessoas que assistam consigam compreender, porque foi bastante complexo, um filme que eu demorei 17 anos para fazer, entre tomar a decisão de fazer e realizar, e é isso, é um mergulho profundo em raízes desconhecidas, mas eu acho que é isso, é um processo de cura também. El Ecuador, no sé por qué circunstancias, siendo un país de pintores, es agreste para el cine. Es un país que no tiene registros de sí mismo. Y eso lleva a la misma encrucijada que tú tienes respecto de ti con tu padre. Quisiera que primero me cuentes el objetivo de tu viaje a Ecuador. ¿Por qué venir a Ecuador a buscar a tu papá? ¿Cómo nace un poco esta necesidad de conocer tus orígenes? José María Velasco Ibarra tiene varias fases célebres, ¿no? Una de esas, con el dedo, seguramente decía, ¿queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. ¿Qué hipótesis manejas? La única cosa que tengo certeza é que meu padre é de Equador e é de Quito. Seus amigos lhe chamavam Quito, falava espanhol, falava sobre Equador com seus amigos. Actualmente, ¿qué edad tendría su papá? 69, 70 anos. Em todas as vezes que a gente conversou, acho que, sei lá, nos últimos 4, 5 anos, você sempre mencionava esse projeto e sempre sublinhava que você não sabia se isso renderia um filme, né? E aí, quando eu assisto o teu filme, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que o filme, tecnicamente, ele é contraditório à tua própria carreira, né? Porque você se dedicou a fazer filmes biográficos, assim, na grande maioria, né? E quando o filme não é biográfico, como Torre das Donzelas, na verdade, ele é biográfico do espaço ali, né? Você está contando a história do espaço, né? E dessa vez você vira a câmera para você, né? Você passa a fazer parte da história. E eu queria entender, assim, o que mudou essa chave dentro de você, né? Porque eu adorei que você não é revelada por inteiro muitas vezes, né? Aquela névoa do fim do filme, sem dar spoiler, ela tá te cobrindo em muitos momentos, e a gente fica assim, caraca, mas eu te conhecia já, mas quem não te conhece, imagino eu, vai ter essa dificuldade, bom, quem é essa mulher? Quero conhecê-la. Então eu queria entender em que momento que você tomou essa decisão, não, eu vou fazer um filme sobre mim, porque também é um filme sobre você, né? Sobre a sua busca pelo seu pai. Sim, é um filme sobre a minha busca, mas não é um filme em primeira pessoa, né? Eu acho que foi o meu primeiro desafio. Eu tento sempre, eu não tomei essa decisão assim, vou fazer um filme sobre mim. Na verdade, isso foi uma questão da minha filha, assim, quando ela tinha 8 anos, eu explico até isso no filme, né? Ela foi fazer um exercício de escola e a árvore genealógica dela, metade não tinha. E ela ficou muito impactada com isso, uma situação que para mim já estava meio contornada, assim, tipo, eu já entendi que é isso. Mas ela me cobrou muito, ela falou, não é possível, há de se ter uma resposta para isso, uma busca para isso. Então, esse filme é muito para ela, para responder. Hoje ela tem 25 anos, então eu demorei muito tempo para fazer esse filme, mas eu acho que é isso. E não teve essa decisão. Eu sou do tipo do documentarista de que eu nunca deixei uma pergunta minha vazar no meu documentário. Eu tenho horror a me expor dentro do documentário, seja entrevistando, seja comentando qualquer coisa. Você pode olhar todos os meus filmes. Se tiver em 15 filmes, um que vaza um pouco a minha voz é muito. Eu tenho muita timidez de ficar diante das câmeras. Eu acho que a fotografia do filme foi muito pensada também tentando me deixar confortável de uma maneira possível, porque era quase impossível, uma exposição enorme, né? Você expor assim coisas tão íntimas, né? E
E eu tentei me preservar ali o máximo que eu pude, e também era como eu me via dentro da história. Não é só uma tentativa de proteção, era assim, é tudo muito nebuloso mesmo, né? Então a nebulosidade, ela acompanha às vezes como interferência na câmera e muitas vezes na paisagem, que também está fria e está nebulosa naquele país que eu não conhecia. Então, acho que ela passa por isso. E foi muito difícil para mim. A montagem do filme foi muito difícil, porque é isso. Eu não quero estar diante das câmeras. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu mergulho também no próprio cinema como forma de cura para mim. Eu acho que estar, né, eu faço da Cinemateca Equatoriana minha sala de meu divã. E tenho lá um documentarista maravilhoso, que é o Pocho Álvares, que é um dos maiores documentaristas equatorianos, me conduzindo a essa busca pela memória. Então, é também um exercício sobre fazer cinema e de como o cinema também pode ser uma forma de cura. Então, tem um exercício cinematográfico nessa busca muito para além da história, porque eu não queria fazer um filme sobre a minha história, eu queria fazer um exercício de como o cinema também podia ser uma forma de cura para mim disso tudo. E esses elementos que circulam no cinema, né? Os pensadores do cinema, as cinematecas, as imagens de arquivo, tudo isso vem compor um pouco essa construção que eu quis fazer do meu pai também, né? Então, na medida que eu tento, através das memórias, construir esse homem, eu construo também para as pessoas um pouco da história da América Latina, desses jovens, né? Da década de 70, enfim. Um monte de coisa, Pietro. É difícil para mim falar desse filme. Não, e você falou da questão da resistência, né? Você conseguiu resistir bravamente à narração em primeira pessoa, e eu queria te perguntar justamente isso, assim. Na sala de aula, eu diria que, assim, toda vez que eu falo de documentário, de roteiro, todos os alunos perguntam e ficam enlouquecidos, porque, pô, mas como que eu vou fazer um filme sem usar off, sem primeira pessoa? E me parece que isso é uma muleta muito comum, assim, nos filmes brasileiros, em especial os documentários, né? Não que isso seja um problema necessariamente, mas passa a ser um problema, na minha opinião, quando ele se torna uma muleta. E você conseguiu não usar essa narração, assim. Isso te assombrava antes de você sentar na mesa de edição, na ilha de edição? Você queria, desde o início, não usar o off? Muito, muito me assombrava. Eu acho que eu demorei 17 anos para fazer o filme, porque eu queria encontrar um formato de que eu não estivesse contando a minha história em primeira pessoa. Na verdade, esse filme é contado talvez pela impressão que os jornalistas equatorianos têm da história, né? Eles falam muito mais do que eu no filme, e os homens que eu encontro também falam muito mais sobre tudo. E eu reajo, né, na verdade, pouco, com o meu portunhol vergonhoso. Mas eu confesso que agora estou estudando espanhol, que depois desse filme não dava. Eu acho assim, o documentário é um lugar de experimentação de linguagem, sempre foi. E eu sempre tento me desafiar. E, óbvio, quando você pega um tema muito relevante, você fala, mas o tema é maravilhoso, as pessoas. Eu costumo, no meu exercício pessoal, não me garantir com temas. Eu acho que eu estou no processo, estou fazendo um filme. E o filme, ele me exige coisas, ele me coloca num lugar de desconforto, não só pessoal, no caso desse filme, mas profissional também. Então, assim, eu precisava encontrar um jeito de contar essa história que também fosse inovador no sentido, é a minha história, mas não sou eu em primeira pessoa contando, até porque eu sei pouquíssimo dessa história. Então, eu precisava colocar isso na linguagem do filme. Então, através da curiosidade dos jornalistas, dos comentários que eles fazem, a gente vai descobrindo um pouco dessa história. E isso me ajudou muito, porque eu estava segura de uma linguagem, a gente criou um obstáculo para a câmera, para quando eu estivesse de frente, que esse obstáculo me protegesse de alguma forma ali, porque também é uma pessoa descobrindo a própria identidade, acho que aos poucos eu vou aparecendo no filme, né, vai saindo um pouco esses obstáculos da câmera, a gente criou um cubo de acrílico. É isso que eu ia te perguntar, é um obstáculo físico mesmo que tinha? O que era? É um cubo de acrílico que a gente criou para colocar na frente da câmera, para poder justamente ir tirando aos poucos, na medida em que eu fosse me sentindo um pouco mais pertencente àquele país, porque quando eu chego lá, é tudo névoa, névoa em todos os sentidos. Então, eu queria transmitir isso para o filme, a sensação de estar nesse lugar de nebulosidade total sobre uma história, né? Então, é isso, eu acho que o documentarista, de forma geral, isso não é um problema. Eu só não tenho talento para fazer coisas em primeira pessoa. É puramente uma questão de talento. Tem gente que faz isso brilhantemente, e eu admiro muito. E eu não critico isso.
Isso eu não consigo fazer. Para mim é um lugar de desconforto enorme. E aí, quando eu consigo fazer, eu acho que eu fiz o melhor que eu pude fazer por esse filme, sabe? Em termos de linguagem cinematográfica, de criar realmente camadas conceituais em cada movimento de câmera, em cada posicionamento, para que eu me sentisse responsável com o filme que eu estava fazendo, sabe? A busca era importante, claro, mas eu não estava fazendo uma busca com as minhas custas, eu estava fazendo as custas no cinema, então eu precisava me exercitar também como cineasta. ¿Ha buscado apoyo del gobierno actual ecuatoriano, Cancillería, Registro Civil del Ecuador? Sí, sí. Hay una alternativa en realidad, que viene ya desde el punto de vista personal de él, que ya sale en realidad de manos de la policía como tal. ¿Qué pasa si lo encuentras? No sé. Porque vas a tener un padre de un día para otro. Oi, Su, tudo bem? Chegou cara chamado Hernan Cuellar y que esteve no Brasil. ¿Qué es lo que sabes sobre tu papá? No tiene un nombre, no tiene una fotografía, no sabes absolutamente nada más que la historia que tu mami te ha contado. Sí, tenía una marca, un balazo en su pierna porque estaba en la manifestación estudiantil. El mismo perfil que tú me dices puede ser un espía de la CIA. Hirieron en la pierna derecha y estuve entre la vida y la muerte. Disseram que era balaço na perna da direita? Claro, claro. E nesse exercício você também tinha um outro desafio que também me parece na contramão de todos os filmes que você já fez, né? Você geralmente parte de um personagem ou de um tema em que você tem, no mínimo, um vasto arquivo de acervo, né? De material de acervo, em que você tem o que mostrar, né? Como aquele filme belíssimo que você vai gravar ali, as mães na praia, né? No local onde teve a chacina lá dos meninos, mataram nossos filhos, né? Esse filme é belíssimo, e aí você recria poeticamente aquela cena. Nesse filme, o Nada Sobre Meu Pai, você não tem imagem do seu pai, você não tem informação, e em tese você não tinha o que filmar também, né? Exatamente, me coloquei no risco. A premissa do filme é assim: eu vou lá com essa pouquíssima informação que eu tenho, uma semana antes eu publico esse anúncio no jornal, e quando eu chego também consigo colocar cartaz em algum lugar, e conforme eu vou dando entrevista, eu vou deixando um telefone e um e-mail, para que as pessoas entrem em contato comigo. E através desse telefone e desse e-mail, eu fui recebendo informações sobre aquelas pessoas que eu encontro no filme. E assim o filme vai se dando, também como um abismo, assim. E é realmente assim, eu costumo fazer coisas muito roteirizadas, muito pesquisadas e planejadas. Mas eu já tinha feito essa pesquisa e não tinha chegado a lugar nenhum. E eu falei, a única forma de eu conseguir alguma pista real é me expondo ao máximo. Então é isso, eu vou na Oprah do Equador, eu vou no Ratinho do Equador, como tem uma cena emblemática, que eu fiquei muito na dúvida se eu deixaria, mas é minha crítica também a esse tipo de programa, né? Os programas de televisão, de forma geral, eles exploram em melodrama essa questão da ausência do pai, então eu quis deixar essa cena que eu acho muito engraçada. Eu acho que é a única cena engraçada do filme, mas eu consigo rir com aquilo. E a Veja de lá, todos os veículos que a gente tem aqui, né, todos os países têm equivalente. Então, eu me joguei num abismo, e poderia ninguém ligar, poderia ninguém falar nada, e acabou que surgiram pessoas... E surgiram e-mails e telefonemas e foi atrás disso que eu fui. Então, eu me entreguei totalmente a esse abismo que é fazer documentário desse jeito. E se não rolasse, não ia ter filme, né? Mas ainda bem que aconteceu. Encontros incríveis. E sem dar spoiler, você termina o seu filme visualmente, né? Literalmente no abismo, né? Sem dar nenhum spoiler dele, né? Sim, sim. Mas eu acho que tem um processo de cura naquele abismo ali, sabe? Eu acho que aquele off final que eu deixo, né, para minha mãe. Eu não sei se vocês viram esse, porque eu tenho você é uma mensagem, acho, de celular que você manda para celular. Eu acho que isso mostra um pouco do meu processo de cura ali, que essa viagem foi muito importante, né? Algumas pessoas podem interpretar de que, mas o que aconteceu real? Eu acho que tem que compreender isso de uma maneira um pouco mais quase espiritual mesmo, como eu falo. Eu sou uma pessoa super cética, tá? Eu não sou ligada a nenhum tipo de esoterismo e nada disso. Mas o que aconteceu comigo ali foi uma experiência quase espiritual mesmo, sabe? De respostas, assim.
E é isso. Não, é engraçado que você, num trecho do áudio, né, que você manda, eu fiquei até pensando, eu terminei o filme, eu ia te fazer essa pergunta, ia ser minha primeira pergunta, mas daí você já respondeu naquele áudio, que é o seguinte, eu falei, caramba, me parece que ela encontrou vários pais ali, né? Porque eu acho que de todo mundo que você mostrava, tinha alguma coisa do seu pai ali. Eu terminei o filme com essa sensação. E aí, na sequência, começa o áudio, eu falei, caramba, pô, não era isso, eu não tô maluco, né? Porque eu tinha pensado isso. Caramba, ela encontrou vários pais ali, né? Não, o filme não tinha off. O João Moreira Salles que me convenceu a colocar esse off final. Eu não queria colocar nada. Ele falou, mas é falta de generosidade com o público que está ali. Eu falei, mas está tão óbvio, né, que eu encontrei, porque que eu vou construindo esse pai através desse coletivo de homens, né? Esse cada parte de um deles, né? Mas foi necessário que eu te fizesse isso. O João acho que mandou bem me dando esse conselho, e eu deixo lá. E nem isso, cara. Eu acho que é um filme de muita subjetividade sobre a busca e sobre o fazer cinema, sobre o papel do documentarista, né? A gente tem uma frase no filme que é: o Equador é uma terra de pintores e um deserto para o cinema. Como que esse país não se registra? E é exatamente a crise, né, a questão que me leva ao Equador e a minha própria história. Então, é um filme cheio de metalinguagens também, é um filme cheio de subjetividades, muitas camadas, eu acho, é isso, de texturas mesmo, assim. Então, é um filme sobre fazer cinema, a importância de se fazer documentário, e talvez explique um pouco a minha história, a minha voracidade para filmar tanto, sabe? Talvez essa minha ausência de história, de registro, me faça ter vontades de sempre estar filmando, como se eu lutasse contra a minha própria história, não no sentido de negá-la, mas no sentido de tentar apaziguar esse vazio. Eu vou produzindo imagens, vou construindo memórias, porque a falta que me faz, eu preencho com o cinema e vou fazer documentário. Acho que é um filme muito sobre o papel de documentarista também. Eu não sei se as pessoas vão perceber tudo isso, sabe, Pietro? Mas ele foi cheio de intenções nesse sentido. E não à toa eu vou... Você sabe que é o único lugar que falou, não, vem aqui, vem conhecer o país aqui. Foi natural, foi a Cinemateca do Equador, eu não produzi isso. Quando as pessoas ficaram sabendo, falou, pô, vem aqui conhecer o país, a Cinemateca é o melhor lugar. E eu fui para lá. Quando eu encontro o Pote e eu vejo que eu estou fazendo uma sessão de terapia com ele, eu falo, cara, esse cara está me mostrando o mundo de alguma forma. Então, e mostrando o país dele com uma doçura, né, com uma sensibilidade, uma poética em tudo que ele fala. É isso. Eu acho que esse filme também é uma síntese de tudo que eu fiz, que eu falo, acho que ele me explica muito, como uma sessão de terapia, de muitos anos fazendo terapia também, estudando psicanálise agora, mas me traduz bastante, assim. Para encerrar, assim, uma coisa que eu também fiquei pensando bastante enquanto eu via teu filme, é o quanto ele é atual na medida que a gente hoje vive uma sociedade que busca objetivamente muitas respostas, né? O tal do chat GPT é um grande exemplo disso, né? A gente precisa ter alguém ali, uma máquina, uma pessoa, enfim, que está o tempo inteiro em busca de resposta, né? E o teu filme talvez também vá na contramão disso, porque você mostra que tá ok não ter todas as respostas, né? Vamos lidar com isso, né? Você também Bora tinha na filosofia, pensar... é isso. Eu acho que é isso, subjetividades. O pensamento, né? Assim, exatamente a filosofia, é o refletir sobre a vida. E nem todas as respostas vão ser concretas, elas existem. Eu acho que eu saio com respostas do meu filme, mas elas não são palpáveis como se espera. E talvez é mais difícil compreender dessa forma, mas eu acho que é a forma mais interessante e misteriosa. Essa é a magia da vida também, né? Hay muchas cosas que son tan parecidas a tu vida que da escalofríos. Susana es hija de un revolucionario de izquierda de los años 70 que huye de la dictadura de esos años y se va al Brasil. Habían entrado 3 a la cabina con una ametralladora para secuestrar el avión y irnos a La Habana. Somos un continente diverso y hemos tenido las mismas experiencias. E para você não há possibilidade de tu ser meu padre.